Alô, galera do Descomplica! Vamos lá continuar o trabalho da fisiologia comparada, onde nesse módulo você vai descomplicar tudo sobre a excreção, ok? Nosso objetivo é falar sobre a excreção comparada, também com alguns aspectos da osmorregulação, do equilíbrio osmótico, do equilíbrio hídrico nos diversos grupos de animais. Ora, quando você pensa em excretar, você pensa em fazer o quê? Se você respondeu cocô, você errou, porque fezes não são excretas, gente. Fezes são restos do processo digestivo. Porque a definição de excretas é que excretas são restos do metabolismo celular, que obviamente necessitam ser eliminados. Então, um resto do metabolismo da célula é um excreta. E se você pensar bem nas fezes, você vai saber que aquele milho que você botou para fora, ele nunca foi seu. Que aquele pedaço de alface, de couve que você botou para fora, nunca foram seus. Ou seja, as fezes não são excretas. Agora, por exemplo, quando a gente queima a glicose na respiração celular, a gente gera gás carbônico e água, que são excretas. Logo, quando o pulmão ele expira CO2, ele está excretando CO2. A eliminação do excesso de água também é excreção. Agora, os principais excretas, sem dúvida, são os restos nitrogenados, gerados a partir da quebra, do catabolismo de proteínas, logo aminoácidos, ou de bases nitrogenadas, uma vez que a partir dessa deaminação do aminoácido, a gente gera NH2, que com H+, gera amônia. Amônia, que é um excreta altamente tóxico, que é produzido corriqueiramente nas nossas células. Então, os principais excretas do organismo são os excretas nitrogenados. Você tem que saber disso. Agora, como a amônia é muito tóxica, a eliminação de amônia, ela acarreta em uma grande perda de água. Por isso que a maior parte dos animais que excreta amônia são animais aquáticos. E outros animais que não tenham tanta água disponível para poder eliminá-la, preferem converter a amônia em resíduos menos tóxicos, como a ureia ou o ácido úrico, para que assim essa eliminação ela acarrete em uma menor perda de água deste animal. Então, os principais restos nitrogenados são a amônia, a ureia e o ácido úrico, sendo que o órgão responsável pela formação dessa ureia é o... Eu sei que você pensou em rim, você errou! O órgão que vai converter a amônia em ureia ou ácido úrico, ele fará essa conversão da amônia em ureia através de um ciclo chamado ciclo da ornitina, e esse órgão é o fígado, gente, que é o grande transformador do nosso organismo. Então, os principais excretas são a amônia, ureia e o ácido úrico, sendo que essa conversão de amônia em ureia ocorre no fígado. Em resumo, diga-me o que tu excretas, que direi onde tu vives. Por quê? Porque quem excreta amônia, que é o mais tóxico, normalmente é um animal aquático. Já entre a ureia e o ácido úrico, o menos tóxico e o menos solúvel é o ácido úrico, que é o principal excreta dos animais terrestres. Então, a ordem de toxicidade e solubilidade em água é amônia, a mais tóxica e a mais solúvel, ureia, um meio do caminho, e o ácido úrico, o menos tóxico, o menos solúvel. Logo, a amônia é um excreta ideal para animais aquáticos e o ácido úrico é um excreta ideal para animais terrestres. Simples assim. Se você pensar dessa forma, você vai ver que é fácil descobrir quem excreta amônia, ureia e ácido úrico. Porque olha só, invertebrados aquáticos, poríferos, quinidários, plateumintos, como vivem na água, seu principal excreta é a amônia. Beleza? Insetos, que são muito adaptados ao ambiente terrestre, excretam ácido úrico. E pensando agora nos vertebrados, uma explicação bem geral seria
Peixes dentro d'água excretam amônia, beleza? Larvas de anfíbios, girino, dentro d'água excretam amônia, são amoniotélicos. E os anfíbios adultos, como são uma situação de meio do caminho, uma situação intermediária, os anfíbios adultos excretam ureia, que é a situação intermediária também. Répteis conquistam a terra. Répteis não têm respiração cutânea, têm escamas. Répteis têm fecundação interna, têm um ovo amniótico com casca. Os répteis conquistam a terra de maneira efetiva. E aí, qual é o melhor excreta para eliminar na terra? É o ácido úrico. Então, répteis excretam ácido úrico, aves excretam ácido úrico, são uricotélicos. Quando você normalmente está andando na rua e leva uma cagada de passarinho, dificilmente você leva uma cagada. Você leva um combo, cocô e xixi, né? Combo! E que fica aquela pastinha verdinha e aquela gosminha branca, cristais de ácido úrico que as aves eliminaram sobre você. E os mamíferos, como são terrestres, né, na grande maioria, como o ancestral é terrestre, até faria sentido eliminação de ácido úrico. Porém, acredita-se que o fato de sermos vivíparos, de sermos placentários, como o ácido úrico ele é pouco solúvel em água, dificilmente ele seria eliminado do bebê para a mamãe. E aí, por isso que o nosso excreta acaba não sendo o ácido úrico, acaba sendo a ureia. Então, de novo, galera, amônia, invertebrados aquáticos, peixes ósseos e larvas de anfíbios. Ureia é um anfíbio adulto, isso faz sentido. E duas exceções que levam mais tempo para explicar, que são os mamíferos e os peixes cartilaginosos, como tubarões e raias, que guardam a ureia no corpo, em um processo conhecido como uremia fisiológica, para evitar a perda d'água para o meio. E o ácido úrico, que é o excreta que determina menor perda de água, ácido úrico, que é o principal excreta de insetos, de répteis e aves. Beleza? Vamos entender agora como é que evoluíram essas estruturas osmorreguladoras e excretoras em todo o reino animal, começando até antes disso, começando com os protozoários.